Olá pessoal, tudo bem? Há tempos não tínhamos um vídeo por aqui por conta da rotina de muita viagem, de muito trabalho. Mas um episódio de ontem me obriga a voltar aqui para conversar com vocês. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi ao grupo de trabalho da reforma tributária instalado na Câmara dos Deputados e fez uma fala muito dura e muito crítica aos incentivos da Zona Franca de Manaus. Praticamente sugeriu que para que nós fizéssemos a reforma tributária, nós tínhamos que acabar com os incentivos da Zona Franca de Manaus. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que respeito muito a ministra Simone Tebet, presidi várias sessões do Congresso Nacional enquanto ela era senadora, participei de alguns diálogos com ela, e é natural que numa democracia, e ela é uma democrata, e eu também sou, as pessoas divirjam sobre questões econômicas, sobre questões religiosas, sobre questões políticas. Isso faz parte da democracia e é nesse confronto de ideias que a gente vai avançando. Mas a fala da ministra exige dois reparos. O primeiro reparo diz respeito ao fato de que ela não é mais uma senadora da República. Ela é uma ministra do governo Lula. Quando ela era senadora da República, as suas próprias ideias estavam legitimadas pela vontade popular daqueles que a elegeram. Como ministra do presidente Lula, as ideias que estão legitimadas pela vontade popular expressa nas urnas na última eleição não são as dela, ela foi candidata, são as do presidente Lula. E, portanto, ela, como ministra, está vinculada aos compromissos feitos pelo presidente Lula e legitimados pela vontade do povo brasileiro. E o presidente Lula reiteradamente demonstrou um compromisso inafastável com o modelo Zona Franca de Manaus, ao ponto do vice-presidente Alckmin, também ministro como ela, ministro da Indústria e Comércio, e que é de São Paulo, foi governador de São Paulo, na sua última estada no Amazonas, falar de forma clara e inequívoca que a Zona Franca de Manaus não é de Manaus, não é nem mesmo do Amazonas, que a Zona Franca de Manaus é do Brasil e é um modelo que precisa ser preservado. Então, esse é o primeiro reparo. A ministra precisa ter compromisso com o projeto do governo do presidente Lula. E dentro desse projeto, a defesa da Zona Franca de Manaus está colocada. A segunda questão e o segundo reparo diz respeito a uma visão equivocada de Brasil. E me espanta que essa visão venha de alguém que é de um Estado fundado no agro. O Estado da ministra Simone Tebet tem sua economia sustentada no agro, que é onde há mais renúncia fiscal em todo o país. O agro brasileiro é competitivo como é no mercado internacional, primeiro porque teve muito investimento em pesquisa, em tecnologia, porque hoje é altamente eficiente, né? Mas também porque tem uma série de incentivos de natureza fiscal. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Eu estou dizendo que faltou à ministra essa visão de Brasil, de entender que da mesma forma que o Amazonas tem incentivo para ter uma atividade industrial, o estado dela tem incentivo para ter uma atividade no agro. E eu não vi uma crítica tão dura dela à renúncia fiscal para a atividade do agronegócio. Ainda dentro desse reparo, é preciso dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais, com desigualdades regionais muito profundas, e que todos os países do mundo de dimensões continentais, até aqueles que não têm desigualdades regionais profundas, eles utilizam política de incentivo fiscal, de renúncia tributária, para diminuir essa desigualdade. Os Estados Unidos diminuiu a desigualdade entre Norte e Sul com incentivo fiscal. E é o incentivo fiscal que possibilita que a atividade industrial esteja distribuída minimamente no território nacional. Não é só a Zona Franca de Manaus, é a indústria automobilística e também de tecnologia de semicondutores em Pernambuco,
é a indústria têxtil no sul, é a indústria de fármacos e medicamentos em Goiás. Então, é preciso incentivo para, num país de dimensões continentais e muito desigual, distribuir minimamente a indústria no território nacional, por dois motivos. Porque a indústria, primeiro, porque a indústria é a atividade que tem maior massa salarial, maior cadeia e que mais agrega valor, portanto, mais gera riqueza, precisa estar distribuída no território nacional. E segundo, porque se nós não tivermos política de incentivo, nós teremos uma hiperconcentração da atividade industrial em São Paulo, em especial, e isso não é bom para ninguém, porque vai transformar o Brasil numa ilha de prosperidade cercada por um mar de miséria e vai promover um fluxo migratório para São Paulo que nem São Paulo suporta. Além do mais, há o aspecto dos impactos regionais da Zona Franca. Nós estamos falando de 100 mil empregos diretos, aproximadamente 400 entre diretos e indiretos. Nós estamos falando da receita tributária do Estado. Nós estamos falando dos recursos que financiam a Universidade do Estado do Amazonas, dos recursos que financiam os serviços públicos no interior do Estado, e que sem a Zona Franca nós teríamos uma situação caótica no nosso Estado. E há ainda, por fim, o aspecto ambiental. O Amazonas, ministra, é muito mais preservado do que o seu Mato Grosso, porque aqui nós temos uma Zona Franca e não precisamos ir para atividade no setor primário, para a agricultura, para o extrativismo, para a pecuária. Nós temos uma alternativa econômica que gera renda sem precisar avançar sobre outras alternativas econômicas que são mais agressivas do ponto de vista ambiental. Quero concluir deixando claro e reafirmando o meu respeito à ministra, mas mais uma vez dizendo que ela erra, tanto por fazer uma fala desconectada dos compromissos do presidente Lula, como também por fazer uma fala que demonstra um preconceito e um pouco conhecimento do mais exitoso modelo de desenvolvimento do Brasil, que é a Zona Franca de Manaus. Nós seguiremos aqui, ainda que sem mandato, mas como cidadão, como um agente político, defendendo o nosso modelo, porque defender o nosso modelo é defender os empregos dos amazonenses, a economia do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, é defender os recursos que oferecem serviços públicos para o homem do interior. Um grande abraço, pessoal.